É a placa, é a prática do 6. Cadê o meu E Mi a maior? paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará Eu os sou livre. Eu sou livre. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mais uma vez. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, somos livres. Somos livres. Ele nos levou na cruz do Calvário toda a nossa dor, todo o nosso pecado, toda a nossa doença. Aleluia. Ele nos substituiu para que verdadeiramente nós pudéssemos ser livres. E nós hoje podemos dizer com muita força: eu sou livre. Aleluia. Você pode dizer com muita força comigo: eu sou livre. Aleluia. Ó, faça assim com as mãos. Faça assim com as mãos. Aí solta de uma vez: eu sou livre. Aleluia. Sou livre. Não tem mais amarras. Não tem mais condenação. Somos livres. Aleluia. 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 Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela tua palavra, por você ter chegado até nós, a palavra da fé ter chegado até nós e nos libertando, Senhor, nos dando graça, nos trazendo das trevas e nos colocando no reino do Filho do seu amor. Obrigado porque nós podemos hoje dizer que somos livres. Livres da condenação, livres da miséria. Ah, Senhor, somos livres do pecado. Nós vivemos hoje em justiça como se nunca pecado tivesse existido em nossas vidas. Somos livres, podemos, Senhor, navegar, Senhor, em uma adoração ao trono da graça, Senhor, porque somos livres. Livres sem condenação, Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, Pai. Eu declaro em nome de Jesus a tua palavra nessa noite sendo ministrada para a vida dos nossos amados irmãos. Aleluia. Eles recebendo, Senhor, de uma forma poderosa, toda mente cativa ao trono da graça. Obrigado pela tua unção. Aleluia, que trabalha junto conosco, Pai. A tua unção que nos ensina, a tua unção que nos capacita, a tua unção que nos levanta, nos renova. Obrigado, Senhor, por essa unção poderosa. Aleluia, aleluia. Você pode dizer comigo: eu sou livre, eu sou livre. Diga assim: eu sou livre, bem forte: eu sou livre, eu sou livre. Aleluia, mais uma vez: Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. aleluia. Eu sou livre. Livre da condenação, livre da miséria. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, 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 aleluia.
Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Agradecer aos meus amigos músicos, instrumentistas e pessoas que adoram ao Senhor. Amém? Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu estava pensando na ministração dessa noite e algo saltou no meu coração, irmãos, acerca de sermos livres, de estarmos livres. E nós verdadeiramente somos livres. Somos livres, livres, livres. Somos uma bênção. Eu deixei minha garrafa em algum lugar. Não sei onde foi que eu deixei. Não estou vendo. Deixei por aí. Aleluia. Glória a Deus. Não sei. Aleluia. E de fato veio algo. Tem alguma coisa no meu microfone que não está legal? Acho que dá um agudozinho aí, por favor. Por favor. Glória a Deus. Está muito grave por aqui. É lá em cima, o último botãozinho. Isso. Olha, melhorando. Olha as coisas melhorando. Aleluia. Então, eu trouxe um versículo para que a gente pudesse trabalhar a partir dele, né, nos trazer a lembrança. É muito bom quando nós estamos ouvindo a palavra e cada vez que ouvimos e repetimos a mesma palavra, nos traz convicção, nos traz certeza, segurança para as nossas vidas. E é muito bom quando nós estamos, principalmente como hoje, um dia de ceia, nós começarmos a meditar um pouco nessa grande liberdade que nós alcançamos por meio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? E nós intitulamos ali, os meninos da mídia sempre pedem um título, né? E a gente vem trazendo aí, somos livres. Começamos cantando aí, somos livres. E a verdadeira liberdade que nos trouxe foi Cristo Jesus. Jesus Cristo veio, recebeu o convite do Pai para estar aqui e veio. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Né? E aí, de fato, nós passamos a ser livres. Fomos presos por causa das amarras do diabo, porque o homem pecou, o homem deu toda a sua autoridade para o diabo, para o inimigo. E depois Deus retornou essa autoridade para nós. E junto com essa autoridade nos deixou livre, né? Livres. Apesar de nós sermos livres, nós temos que... Deixa o pessoal sossegar um pouquinho aqui, né? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. Gálatas 5, verso de número 1. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Ele fala, permanecemos, pois, firmes. Uma vez que Ele nos libertou, é necessário nós mantermos um esforço para exatamente permanecer firmes e não se submeter de novo a uma escravidão que outrora nós estávamos. Amém, irmãos? Esses dias eu estava conversando com um irmão e ele estava um pouco confuso em relação ao Espírito dentro, o Espírito sobre, e ele deu uma misturada um pouco com as questões do fruto do Espírito. E eu me lembrei um ministro aí, pequeno, que tiveram por aí, que ele, numa entrevista, não soube o que dizer, não soube o significado do Espírito, nem dentro, nem sobre, nem o fruto do Espírito, e aí ele achou que era tudo junto. E aí eu disse assim, rapaz, há uma falta de conhecimento tão grande que você não consegue compreender. E quando a gente começa a disseminar, a falar a questão do fruto, dos dons ministeriais, então, e quando eu estava falando para o irmão acerca dos dons espirituais, aí foi que ele foi compreender mesmo como eram as divisões, como é que Deus trabalhava, o Espírito sobre, dentro. E a pergunta era, por que as pessoas
tem que ser batizada com o Espírito Santo, tem que orar em línguas. Aí foi uma conversa sadia, boa, mas a gente começa a perceber, irmãos, que de fato nós não podemos, a liberdade em Cristo Jesus está aí, e às vezes nós não desfrutamos de tudo por falta de conhecimento, de uma liberdade em Cristo Jesus, de como nós nos envolvermos nela. O fato é que Jesus Cristo nos libertou, e ele diz assim, ó, verdadeiramente, ele diz em Gálatas 5, capítulo 1, versículo 1, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aí ele fala, permanecei, pois firmes, e não submetais mais de novo ao jugo de uma escravidão. Se nós, de fato, nós fomos libertados em Cristo, porque ainda queremos viver uma vida como se fosse de escravos. Porque muitos irmãos vivem uma vida subjugada pelo pecado. Pessoas que ainda oram dizendo, Pai, me perdoa pelos pecados que cometi hoje, que estou cometendo, ou então que eu estou cometendo e nunca para de cometer, porque de fato parece que não está andando no Espírito, está andando na carne o tempo todo. O fato é que quando nós descobrimos que somos justiça de Deus, nós descobrimos que nós podemos viver uma vida como se nunca tivesse pecado, porque Ele veio e pagou a dívida, riscou a dívida. Amém? E Ele nos deixou livre ao acesso ao trono da graça de Deus, a fim de falar com o Senhor, a fim de ter intimidade com Ele. Mas muitos ainda não conseguem compreender, irmãos, que a nossa vida de justiça é uma vida em liberdade em Cristo Jesus. Eu coloquei algo aqui para nós falarmos sobre não confundir, né? Não confundir a liberdade com a libertinagem. E ele fala, permaneça firme naquilo que você está aprendendo, compreendendo sobre justiça de Deus, realidade da nova criação, né? Algo que vem chegando para as nossas vidas, nós vamos descobrindo quem nós somos em Cristo, né? Fundamentos da fé, tudo que nós formos fazermos por fé. A fé, ela não opera se não for pelo amor. Aí nós vamos ver o fruto do Espírito, que é o amor, e a forma que nós temos que andar hoje, permanecendo. Ele fala, essa liberdade que nós temos que permanecer nela. E essa liberdade que nós temos, irmãos, é exatamente para quando nós confrontarmos algumas coisas que se levantam contra as nossas vidas, e quando se levanta com vontade mesmo. E parece-me que a única forma de nós revidarmos aquilo tem que ser no braço da carne. Você não aguenta, você quer agir como um homem natural, ou um homem carnal. Mas o fato é que a liberdade que Deus nos deu é exatamente para que nós usemos essa liberdade em Cristo. Ele já nos libertou, nós não voltarmos mais com a escravidão de estar andando de fato na carne, respondendo às circunstâncias na carne, de uma forma carnal. Amém? Irmãos, eu vou te contar uma coisa. Quando você está começando a aprender essas coisas e entender que você está em Cristo e você é espiritual, muitas coisas vão se levantar para as nossas vidas para que nós possamos agir de uma forma espiritual e não carnal. E não mais da forma de escravidão que nós estávamos. Amém, irmãos? Esse contexto de Gálatas vai exatamente mais na frente falar exatamente acerca do fruto do Espírito, não é isso? Das obras da carne. Eles vão comentar um pouco sobre isso. Mas nós não queremos falar sobre isso agora. Nós queremos exatamente dizer que nós estamos livres, somos livres, nós fomos libertos, nós temos uma liberdade. Nós não podemos confundir a liberdade, irmãos, com a libertinagem. Não é porque nós somos livres agora, nós podemos viver uma vida libertina no pecado. Não, irmãos. Nós somos espirituais. Quantos podem dizer comigo, eu sou espiritual? Aleluia. Então, assim, a verdadeira liberdade consiste em viver como devemos, não como queremos, mas é como devemos, tá certo? A verdadeira liberdade, você pode dizer comigo, a verdadeira liberdade consiste em viver como devemos. Sabe, irmãos, além de haver uma consciência agora do Espírito em nós, nos guiando a todas as coisas, quando você vai falar algo e o Espírito dentro de você, uma consciência vem, e ela te acusa ou então te ajuda, você diz assim, não vou falar isso. Eu não vou falar isso do meu irmão, eu não vou falar isso da minha irmã. Eu me reservo a não falar tal coisa do meu irmão.
Sabe, às vezes quando as pessoas se sentam em uma roda de conversa de amigos, irmãos, converse sobre a Bíblia, converse sobre Jesus, converse sobre a vida do crente, converse até sobre situações financeiras do mundo e do Brasil e como nós podemos sair disso, mas jamais, irmãos, converse acerca de um irmão, de uma irmã, ou por A ou B que seja. Amém, irmãos? Não volte a ser escravo da carne para falar de algo, de alguém que a Bíblia, eu falei domingo passado, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com todo o nosso espírito, coração, de toda alma e todo entendimento. Nós falamos sobre isso. E diz que o segundo é exatamente nós amarmos o próximo como a si mesmo. Então, por quê, irmãos? Porque, na verdade, nós provamos que amamos a Deus quando nós amamos o nosso irmão. Porque nós estamos exatamente mostrando o amor que foi derramado em nós, naquela pessoa, naquele cidadão, naquela cidadoa, né? Naquela senhora. Né? Tem irmão que diz assim, eu não suporto aquela irmã. Pois, irmãos, você tem que suportar em amor. Fala aqui, o meu suporte é em amor. Aí você diz bem forte comigo, o amor de Deus, o amor ágape, foi derramado pelo Espírito dentro de mim. Aleluia. E aí eu vou amar aquela pessoa. Pastor, é difícil porque eu tenho uma palavrinha que eu posso te dizer agora que você está sendo, carnal. Pastor, essa palavra é tão dura. Não, Paulo diz assim, eu queria falar coisas espirituais para vocês, mas não falo porque vocês são carnais. Amém? Então, qual é a nossa atitude? Então, nós conversando com o irmão, nós começamos a explicar sobre o fruto do Espírito, ele começou a entender a divisão do fruto do Espírito com os dons do Espírito. E quando eu disse para ele, olha, e Deus que levantou os dons ministeriais, e quando levantou os dons ministeriais, ele fez a fim de que houvesse o aperfeiçoamento dos santos, irmão. Porque, na verdade, nós fomos santificados, nós precisamos ser aperfeiçoados. Então, geralmente, irmãos, quando nós submetemos a um pastoreio, a uma igreja com os dons ministeriais, como a nossa igreja Verbo da Vida, no geral, tem, nós nos submetemos a esse ensino e somos redirecionados, nós somos movidos a viver em uma vida aperfeiçoada por causa da unção que permeia em nosso meio, no ensino de mestre, pastor. Amém, amém? Amém, amém? Glória a Deus. Então, o fato é que ele começou a descobrir isso e eu fiquei maravilhado, porque de fato, irmãos, às vezes nós somos livres, mas nós não desfrutamos dessa liberdade que temos em Cristo Jesus. Eu terminei a conversa falando, gente, ó, falando para o pessoal, eu digo, olha, quando eu não conhecia essa palavra da fé como eu conheço hoje, eu achava que eu ia desfrutar de todas essas coisas, os benefícios de Jesus, quando ele viesse e quando eu estivesse com ele no céu. Olha só. Aí eu descubro que nós estamos aqui na terra já governando com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. O poder do Espírito Santo dentro de nós. Sabe, irmãos, já não cantamos mais assim. Como é a música que fala? Olha para dentro de mim, não vejo nada. Se tu olhares, né, para dentro de mim. Olha que coisa impactante, né? Você cantar uma coisa, meditar em uma coisa que não é uma verdade. Se tu olhar, Senhor, para dentro de mim, nada você vai encontrar de bom. Aí eu digo, meu Deus, você não entendeu o espírito, alma e corpo. Você está vivendo como se fosse um corpo, como fosse o homem exterior. Ei, o homem exterior vai se estragando, mas o interior vai se renovando a cada dia. Amém? Ele vai crescendo espiritualmente. Então, assim, como é que nós começamos a falar que nós não vamos, se olhar para dentro de mim, não vai encontrar nada de bom? Ei, as nossas declarações não podem ser essas, irmão. Mas interessante que o poema vai dizendo assim, mas um desejo eu tenho, um desejo de ser transformado. Não é assim? De ser transformado. Um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso do teu amor, preciso de você. Ai, Jesus, me dê um novo coração. Meu Deus, Ele já me deu um novo coração. Diga assim, o Senhor já me deu um novo coração. Diga assim, eu nasci de novo. Aleluia. Essas verdades, irmãos, vão te aproximar de Deus. Mas eu vivia imbuído nisso. E foi necessário, irmão, eu destruir essa religiosidade.
essa falta de autoestima espiritual acerca de mim mesmo. Então eu me sentia condenado. Todas as vezes que eu orava ao Senhor, eu tinha que fazer um lamento só, para que eu pudesse, talvez pela minha justiça própria, que eu nunca alcançava, né, achar que eu poderia falar com o Pai e receber alguma coisa dele. Irmãos, quando nós descobrimos de fato que Deus o fez pecado para que nós fôssemos feitos justiças, e se nós andarmos em justiça, se nós de fato crermos que nós estamos andando em justiça, nós vamos andar como se nunca tivesse pecado, uma vida com comunhão no Espírito o tempo todo, irmãos. Irmãos, essas verdades foram entrando na vida dos nossos amados irmãos, dos irmãos que estavam ouvindo, e ficaram assim, sabe, pensativos com aquilo. Sabe, irmão, mas de fato é necessário você compreender essas verdades e poder dizer, eu sou livre mesmo. Não são cadeias que vão te prender. Sabe, irmãos, Pedro escreveu suas melhores cartas preso em uma cadeia, e nada podia impedir da sua comunhão com o Pai. Tem pessoas que estão hoje em cadeias que o ministério, que o centro de treinamento bíblico chegou até lá, pessoas receberam Cristo, essa verdade chegou lá, e tem pessoas que estão dentro, presos, mas ao mesmo tempo, livres. Amém? Livres, porque eles romperam a maior barreira, que era da comunhão com o Pai. Amém? Então ele diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mesmo que você esteja em cadeias, trancafiado lá, com cadeados, vigiado, sem poder sair por 10, 15 anos, irmãos, essa pessoa está lá, livre, adorando ao Senhor. Amém? Porque não são as coisas materiais que impedem as espirituais acontecer. Se você compreender isso, você vai entender que não são as coisas materiais que vai impedir que as espirituais funcionem. Amém? Portanto, ele só vai se revelar para ti espiritualmente se você deixar de ser carnal. Eita Jesus! Amém? Se você for carnal o tempo todo, você nunca vai conseguir compreender as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Aleluia! E como é isso, irmão? É estando lá, orando, consagrando ao Senhor, orando em línguas, tendo um momento de oração. Ai, pastor, e tem um momento de oração em línguas? Tem, irmão. Mas eu preciso do movimento. Não existe movimento, irmão. Você ora só em línguas. E você começa a orar em línguas, e começa a orar em línguas. Ah, mas eu não senti emoção. Não é para sentir emoção, irmão. Eu não me guio pelo que eu vejo. Ah, eu me guio pela fé. E como é que acontecem essas coisas? É pela fé, irmão. Aleluia. Sabe, irmãos, é nessa viés que eu quero que os irmãos entendam que liberdade é algo poderoso. Ele nos libertou para que verdadeiramente nós pudéssemos, de fato, sermos livres. A verdadeira liberdade consiste em viver como devemos, não como queremos. Isso é uma questão de dependência do Senhor. Em 1 Coríntios 6,12, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia. Sabe, irmãos, muitas coisas aparecem para as nossas vidas com muita polpa, ganhos de dinheiro, coisas poderosas. Eu me lembro que um dia, eu cheguei em um estacionamento, eu trabalhava com um cidadão, encostei lá minha moto junto com a dele lá, e ele chegou e disse para mim assim, rapaz, tu tá com o tanque cheio da tua moto? Eu disse, tô não, tá na reserva. Tu quer encher o tanque da moto? Eu digo, ora se eu não quero. Como assim? De graça. Eu digo, amém, glória a Deus, bora. Aí eu, a nota no Espírito, não conhecia nem isso aqui, o rema, não conhecia essa direção, essa intuição por dentro, não sabia, mas o Espírito Santo, a Bíblia não diz que os que são guiados são filhos de Deus? Amém? Aí eu disse assim, deixa eu te dizer uma coisa, como é que a gente não paga nada aqui? Ele pegou e disse assim, é porque o cartão que eu tenho é clonado. Aí eu disse, tudo bem, cartão clonado, eu ainda muito inocente na história, cartão clonado. E quem paga esse cartão clonado? O dono do cartão. Aí eu disse, não, então não vou não. Simples assim, irmãos. Diga assim, simples assim.
consciência vai vir, porque nós somos espirituais, irmãos, não somos carnais. Então, se eu vou colocar uma gasolina na minha moto, ou no meu carro, vou encher o meu tanque, e o outro vai pagar, eu não sei nem quem é, mas ele se vira, não importa, irmãos, eu estou fazendo. Então, não vou fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Diga assim, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não importa, irmãos. Mas, pastor, é um lucro tremendo, nós vamos dar o dízimo. Irmão, pelo amor de Jesus, não faça isso não. Aleluia. Amém. Aleluia. Então, assim, o outro texto, e esse texto, se você for dar uma olhadinha lá, ele vai tratar um pouco sobre a sensualidade. Na minha Bíblia aqui fala sensualidade é condenada. Continuando o texto, ele vai dizer assim, os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor. O corpo não é para impureza, mas para o Senhor. Diga assim, o meu corpo é para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que sois membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Será que eu poderia pegar os meus membros e me comungar com a meretriz? Absolutamente não, o apóstolo Paulo está falando. Ou não sabeis que se o homem se une a uma prostituta, forma um só corpo com ela? Porque o Senhor diz, serão dois e uma só carne. Versículo 17, aí quando eu terminar, os irmãos dão uma glória a Deus alto, forte. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aleluia. Diga assim, eu sou unido com o Senhor. Eu sou só um espírito com Ele. Portanto, diga bem forte, portanto, eu sou livre. Aleluia. Aleluia. O segundo texto é em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 23. Aleluia. Dez, 23, todos encontraram? Diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. O negócio fica um pouquinho mais interessante, né? Irmãos, eu sempre falei isso aqui na igreja, porque geralmente a palavra do pastor é para uma edificação, para cuidado, muitas vezes, ensino, né? Então assim, se alguma coisa não vai edificar, não fale. Você está comigo? Eu vou edificar o meu irmão? Não vou, então não fale. Não vou falar. Então se é uma coisa que você vai prejudicar o irmão pela sua fala, então você não fala. Amém? Você está comigo? Então isso é algo importante, irmãos. Nós somos livres, mas essa liberdade não pode ser confundida com libertinagem. No que você fala, no que você produz. Se você está cheio do Espírito Santo, irmãos, você tem como obrigação de produzir o fruto do Espírito. Amém? E quando você produz o fruto do Espírito e anda em Espírito de verdade, e produz o fruto do Espírito, vai se levantar muitas coisas na sua vida. Muitas coisas. E de fato, irmãos, para nós exercermos a fé, tem que acontecer alguma coisa para eu exercer a fé. Quantas vezes nós precisamos de um chão para andar e a gente ora e vai botando os passos e o chão vai aparecendo, porque é pela fé. Eu não me guio pelas coisas que estou vendo, eu tenho que atravessar isso aqui, eu tenho que passar por isso aqui. Mas eu não tenho condições, como eu vou? Pela fé. A fé está em comunhão com o amor? Amém, então não vamos conseguir. Então a forma de nós conseguirmos algo dentro desse contexto do fruto do Espírito, irmão, é exercer isso aí. Você sabia que tem pessoas que a gente tem que exercer a paciência para conviver com ela? Tem que exercer, irmão, você tem que estar esmerilhado de paciência. Tem que estar esmerilhado. E aí, o que eu faço, pastor? Vai treinando. Mas e o outro? Treine você.
Porque Deus está querendo treinar você. Amém? Senhor, me dá paciência. Não, meu irmão, já é um fruto. Exerça aqui dali, produza. É você que tem que produzir, pelo Espírito. Amém, irmãos? Aleluia. Não, mas Deus me chamou para a liberdade, eu não sou escravo disso, eu vou para cima mesmo. Não, irmão, aí você dá uma olhadinha mais na frente, aí você vai ver que não é mais o fruto do Espírito, é a obra da carne. Amém? Aleluia. Então, irmãos, foi para uma liberdade em Cristo Jesus. Isso está te levando, está edificando, a tua palavra está edificando o outro, tá? Não está edificando, estanca aqui dali. Quando você leva um corte, irmãos, a primeira coisa que você vai atrás é de estancar aquele corte. É ou não é? Ou você fica assim, vai, derrama tudo logo que eu quero ir embora. Não, irmão, você vai cuidar daqui dali, tentar botar um curativo, organizar para poder dar certo. Amém, irmãos? Assim é a nossa vida. Aí ele vai no próximo versículo e diz, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do outro. Eita Jesus, glória a Deus, aleluia. Então assim, eu vou passar aqui para o outro texto, que senão a gente vai ficar aqui trabalhando isso aqui, porque enquanto eu estava estudando, quase que eu não saio de lá, meditando nisso. Mas muitas vezes, alguns de nós caímos nessa armadilha de que ser livre significa fazer o que quer. Não é, irmão. Você ser livre não é significar você fazer o que você quer. Porque você dá uma olhadinha para a sua estrutura física, sou humano, não consigo ser perfeito, você vai, meu amigo, vai ficar numa situação complexa mesmo. Você vai dizer, eu não consigo, não dá para mim, isso é coisa da carne, irmão. Mas você é espiritual. Diga assim, eu sou espiritual. Eu não estou dizendo para você, irmãos, que em alguns momentos nós estamos em fraqueza porque não estamos sendo espirituais. Muitas vezes estamos andando de uma forma carnal. Pastor, nós vamos perder a salvação por causa disso? Não, irmãos. Mas se nós andarmos no Espírito, nós vamos saber compreender, andar em longanimidade, em bondade, em mansidão, em domínio próprio, respondendo de uma forma correta. Você já se pegou no WhatsApp, quando alguém manda uma pergunta para você e você responde logo, não dá nem bom dia, aí você, opa, deixa eu apagar aqui, deixa eu dar um bom dia já? Já aconteceu isso com você? Acontece muito comigo, aí eu boto lá, faço a edição, bom dia, rápido, para ver se dá tempo a pessoa ouvir do outro lado. Né? Porque às vezes, irmãos, falta na nossa vida a comunicação, a linguagem correta. Bom dia, como é que está o seu dia? Flor do dia. Está tudo bem com você? Está tudo tranquilo? Aí a gente entra no assunto. Aleluia. Isso é só para que nós possamos compreender, irmãos, que toda essa comunicação parte da igreja, parte dos próprios irmãos, como nós nos comunicamos, como é que um líder pode tratar o seu liderado, a forma de como você pode dizer, ei meu filho, pega essa caneta aí, por favor, pega essa caneta aí, anote isso aí. Irmão, por favor, anote isso aqui, para tal. Há uma diferença, não é, irmãos? Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a bondade, nós temos dentro de nós, irmãos, longanimidade, nós somos longânimos, compassivos. Aleluia! Quando eu estou falando isso de mim mesmo, eu fico pensando, eu não era assim. Hoje eu disse para o irmão, eu não sou assim eu não fui assim como você está me vendo hoje. Não fui. Eu era um cidadão, um cavalinho batizado. Ruinzinho. Mas eu não fui, o meu espírito não foi restaurado, eu não mudei. Agora eu entendi que eu sou o Espírito, irmãos, que eu comando essa natureza que quer perturbar a gente ainda, mas não vai mais, porque o nosso corpo também, ele está para ser ferramenta para servir o Senhor. Até o meu corpo agora tem que andar direitinho, a carne tem que se submeter, ela se submete. Então deixa eu contar uma outra coisa acerca do jejum, porque muitos irmãos dizem assim, isso aí é só com jejum e oração. Eu vou jejuar por essa causa. Irmão, jejum não vai mudar a causa de ninguém. O jejum vai fazer com que você fique sensível ao Espírito acerca da causa. Você entende isso? Sabe, as coisas vão mudando.
Nós começamos a compreender essas coisas espirituais e começamos a dizer assim, poxa, agora a minha carne tem agora um domínio, o espírito que está no meu espírito, nós temos força, nós temos comunicação, nós oramos em línguas, nós recebemos uma inspiração do Senhor e agora eu domino essa carne. Essa carne não tem mais poder sobre a minha vida. É você olhar para ela e dizer assim, olha, carne, você não tem mais domínio sobre a minha vida. Em todos os aspectos. Tudo, irmãos, que não for do fruto do Espírito é carne. Então, se você achou que entrou, irmão, saia de lá e diga assim, não, eu ando no Espírito. Amém, irmãos? Aleluia. Então, assim, muitos caem nessa armadilha de que ser livre significa fazer tudo o que quer. Não, irmãos. A carne vai querer fazer algumas coisas, mas a própria palavra, dentro desse contexto que eu não vou ler, ele diz assim, que o Espírito luta contra a carne, se opondo um ao outro. Você imagina, quem vence essa luta, irmãos? Aquele que alimenta melhor. Irmãos, como é que tu está se alimentando? Tu tem alimentação no teu espírito, orando em línguas. Você tem alimentação no seu espírito, lendo a palavra. Ou você sai de casa, não lê uma palavra, uma meditação, Filipenses ali, Novo Testamento. Dá uma lidinha ali em Judas, Tito. Irmão, você é tão edificado em Tito. Filemão, quando você olha Filemão, você vai ver coisas tão interessantes. Aí você diz assim, pastor, eu não consegui ver nada disso, porque você está sendo carnal. Mas se você for espiritual, diz assim, pai, eu quero que o teu Espírito me revele essas coisas que eu estou lendo aqui do capítulo de número 1 de Filemão. Bem pequenininho, de Tito. Dá uma olhadinha lá. E você diz assim, meu Deus, Espírito Santo, obrigado, porque eu não tratava dessa forma aqui, agora eu vou tratar dessa forma. Eu não tenho um tempo aqui para dar uma olhadinha em Filemão, porque eu também dei uma estudada em Filemão esses dias. E fiquei maravilhado. Eu já tinha lido a minha Bíblia toda riscadinha lá em Filemão, em cada texto que aqui dali eu já até ministrei aqui sobre isso. Em cada versículo daquele acerca de Filemão. Depois, por curiosidade, vai dar uma olhadinha lá depois. Aí você diz assim, pastor, é verdade. Talvez alguns de vocês vão dizer assim, Filemão tem na Bíblia? Tenho. Tem. Isso é porque você não vê. No Velho ou no Novo? O irmão está perguntando ali. Deve ser lá pertinho de Gênesis. Depois de Gênesis, né, no Pentateuco. Né? Segundo livro, né? É. Obrigado aí pela ajuda, viu, irmão? Foi muito bom. Então, ser livre é alguém que não tem a sua vida presa nas coisas erradas desse mundo. Isso é verdade, isso é o verdadeiro sentido da liberdade. É não estar preso às coisas do mundo. Eu não me engoldo com as coisas do mundo. Nada vai me prender, notícia nenhuma vai me prender. Nada vai me deixar fora da comunhão que eu já tenho com o Pai no Espírito. Nada vai poder nos abalar, irmãos. Aleluia. Você está comigo? Você está triste, é? Aleluia. Aleluia. E um filósofo grego disse assim, nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Um filósofo grego falou isso. Nenhum homem é verdadeiramente livre até que ele mesmo se domine. Se você não dominar você mesmo, você não é um cara livre. Porque você pode fazer algo que pode prejudicar a sua vida terrivelmente. Se você não dominar, você tem você anda de moto e tem um vício, irmão, um vício de sair antes do sinal abrir, ou então quando está amarelo para fechar, sabe que vai fechar, sai e avança. Você não se domina. Há uma probabilidade, irmão, que a qualquer momento você encontrar um abençoado igual a você, que sai os dois na mesma hora, e vão se encontrar. E tem muito acidente assim. Porque a liberdade, de fato, você ainda não conseguiu, porque você não conseguiu dominar você mesmo. O sinal amarelou, irmão, para, é melhor. Amém? Você tem alguém que é autoridade sobre a sua vida, ele determinou alguma coisa para ser feita, resolve, é melhor ser submisso. É melhor, irmão, estar em submissão, porque você está bem direcionado por Deus. Eu disse que ia falar sobre um demônio aí que eu conheci esses dias. Esse demônio é terrível. Eu dei o nome dele. E o nome desse demônio é assim.
Se fosse eu, o nome do demônio. Ele é parecido com um Mamon, o nada a ver, né? Tem um demônio nada a ver. Se fosse eu. Esse da submissão é interessante, que ele diz assim, quando você vê um irmão diz assim, se fosse eu, não fazia, é demônio. Irmão, pode impor as mãos, é demônio. Irmão. Se fosse eu fazia assim, irmão, quem é que está na direção? Pensou, eu chego lá na casa do Marcelo, ou na empresa dele, assim, se fosse eu, pode estender a mão para mim, Marcelo. Porque se Deus te levantou para esse negócio, Ele vai te direcionar, tem um Espírito Santo, tem em você, tem uma graça, tem um Espírito Santo, tem um Espírito dentro, tem uma unção. Se Ele te direcionou para isso, quem sou eu para dizer alguma coisa, irmão? Pastor, chegou o tempo de eu ir embora, irmão, quem foi que disse? O Senhor. Amém, irmão. Se foi o Senhor quem disse. Uma vez um irmão chegou para mim e disse, Deus me disse que chegou o tempo aqui de eu ir. Eu digo, foi, irmão? Foi. E eu sabia que não era. Mas ele disse que tinha sido. Aí eu disse assim, cara, se o Espírito Santo está em você, está dizendo que você tem que ir, eu preciso ser livre, irmão, para dizer que você pode ir, que foi o Espírito que falou contigo. Mas o Espírito que falou contigo, que eu sou autoridade sobre a tua vida, não falou comigo. E agora? Mas quando você chega para o seu líder e diz assim, o Espírito falou comigo, eu digo assim, falou comigo também, vá em paz, o Senhor te abençoe, te dê força, vem cá que eu vou orar por ti, estende as mãos sobre ele, é uma graça, a mesma graça que me acompanhou até aqui, vai acompanhar você, e ele vai em paz, irmãos, porque foi direcionado de fato pelo Espírito. Mas às vezes não somos direcionados pelo Espírito, somos direcionados pela mulher, porque a mulher não quis. Corre, irmãos. Não vai discutir com a esposa, não vai discutir com o esposo, não. Corre para o teu quarto, Senhor, se revela para ela, Pai. Porque o que você mostrou não foi isso. Seja homem, seja mulher. Amém, irmãos? Deus te deu uma liberdade, não foi para você voltar para a escravidão, não. Porque se você fizer uma decisão errada na sua vida, você pode ficar escravo dela até a vinda de Cristo. Aí Jesus vai dizer assim, não foi isso que eu escolhi para você. Você está comigo? Já aconteceram, irmãos, pessoas que saíram e eu sabia que não era para sair naquele momento. Amém? Sabe, às vezes quando a gente pensa que a gente está estruturando uma coluna e de repente a coluna de um prédio e diz assim, não quero estar aqui não. Irmãos, alguma coisa vai acontecer naquela estrutura. E você precisa entender que cada um de nós aqui somos uma estrutura nesse lugar. Amém, irmãos? Cada um de nós fomos chamados para ser uma estrutura nesse lugar. Se você não tem esse entendimento, então comece a ter. Amém, irmãos? Você é livre, tem decisões e eu trabalho nessa liberdade. Agora tenha cuidado, irmãos, para essa liberdade não te levar a uma escravidão futura. Esteja na direção do Pai em nome de Jesus, tá certo? Já Jesus, o filósofo disse assim, nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Já Jesus, no quesito liberdade, se manifestou com as palavras tão interessantes. Jesus diz assim, que Jesus é cirúrgico, né? Ele é preciso. Quando Nicodemo chegou assim para ele, Jesus, tu és o mestre e tal, faz isso, aquilo e tal, só pode ser filho de Deus. Ei, Nicodemo, deixa eu contar uma coisa para ti. Sim, o que você queria dizer para mim? É necessário que você nasça de novo. E ele ainda não tinha entendido como é um cabrão desse grandão, vou morrer para nascer de novo no ventre da minha mãe, não tem condição. O fato, irmãos, é que às vezes nós estamos falando para pessoas carnais, e as pessoas espirituais vão entender que nascer de novo é exatamente nascer no Espírito. E quando a pessoa entende isso, ela muda a sua maneira de pensar, de agir acerca de todas as coisas. Eu, pelo menos, quando eu descobri o homem em 3 dimensões, irmãos, isso mudou a minha vida. Eu deixei de sofrer, que eu sofria na alma, irmão, sofria. Irmãos, a minha intimidade com Deus era só na alma. Eu chorava, eu sofria. Irmãos, era um lamento, mesmo como pastor. Senhor, até quando, Pai? Aí li Abacuque dizendo, até quando, Senhor, e tal. Aí quando eu entendi que o Senhor de fato me mudou, uma nova criatura no Espírito, porque a gente pensa que é aqui externamente, e não é, mudou a minha vida. Mas Jesus cirurgicamente diz assim,
Em João capítulo 8, versículo 34. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí eu vou abrir aqui João 8,34. Eu gostaria que você voltasse comigo, aleluia, para o versículo de número 31. Versículo de número 31. Aí nós vamos discorrer um pouquinho. Só para a gente entender um pouco, irmãos, o que Jesus pensava acerca de liberdade. Disse assim Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, fala comigo, palavra, aleluia, sois verdadeiramente meus discípulos. E se conhecereis a verdade, a minha palavra, o que é que essa palavra vai fazer conosco? Vai nos libertar, não é isso? Aí ele fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos. Olha só, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Nós não sabemos o que é ser escravo. Como dizes tu, sereis livre. Você nota que eles já estavam falando para pessoas que não eram de fato ainda espirituais. Aí Jesus explicou-lhe e disse: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, eles achavam que eles eram livres, eles nunca tinham sido escravos. Mas Jesus vai dizer assim: aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Aleluia. Diga assim: Jesus me libertou. Verdadeiramente eu sou livre e não sou escravo do pecado. Aleluia. Se existe alguma coisa, irmãos, que ainda está impedindo você consertar alguma coisa, conserte, porque você não é mais escravo dele. Amém? Você não é mais escravo dele. Mas pastor, para eu mudar isso aqui, vai acontecer o seguinte: eu vou deixar de ganhar 5 mil, eu ganho 5 mil quando eu ando com essa mentira com o meu patrão. Eu ganho 5 mil. Se eu deixar de mentir, eu vou deixar de ganhar esses 5 mil. Esse é um raciocínio carnal. Um raciocínio carnal. Um raciocínio espiritual. Patrão, é o seguinte, ó. Eu não vou falar que aquela mercadoria é assim, é assado, é assim, é assado. Você vai deixar de ganhar os 5 mil. Eu vou lhe despedir. Aí você vai dizer assim: pois não, eu não vou mais fazer isso. Fica na sua mão o que você tem que fazer. Irmãos, Deus se responsabiliza pela atitude que você toma. Você está comigo? Eu vou lhe despedir, passa ali no RH, pega as contas. Aí sabe o que Deus faz? Por causa da tua fidelidade, porque você foi fiel, com essas contas que você recebeu, ou uma outra coisa vai acontecer, Deus vai te levar, irmãos, a lugares poderosos que você pode ganhar mais do que os 5 mil reais. Por causa da tua fidelidade. Você está comigo? Amém? Mas pastor, e se eu conseguir um salário mesmo, não tem problema não, continua sendo fiel, porque ele permanece fiel, meu irmão. Ele não vai mudar. Diga assim: eu quero é o céu. Aí ele diz assim, né? Verdadeiramente sereis livres, jamais fomos escravos. Como tu dizes, sereis livres, replicou Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. O escravo não fica sempre na casa. Você já viu algum escravo ficar morando dentro da casa do patrão? Não, né? Mas o filho, o que acontece? Fica para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga assim comigo bem forte: eu nasci de novo. Aí você pode dizer: sou livre. Aleluia. Ele te libertou. Você nasceu de novo. Amém, irmãos? Aleluias. Vamos voltar aqui. Já Jesus disse nesse quesito, né? Da liberdade: aquele que comete pecado é escravo do pecado. A verdadeira liberdade, irmão, é você exercer o poder para testemunhar diante de todos que o
pecado não governa na sua vida. Você precisa exatamente exercer o poder de testemunhar diante de todos que o pecado não governa mais a sua vida. Você precisa testemunhar que todos, essa é a verdadeira liberdade, é você testemunhar para todos que o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Mas como você vai fazer isso? Vamos abrir lá, vamos ver aqui a referência de Romanos 6,13. Aleluia. 6,12. Ai, meu Deus. Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. No 7, versículo 7. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11, olha que versículo 11 maravilhoso. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Aí vem o 13 que eu queria falar. Nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. E a gente fecha com 14. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Amém, irmãos. Irmãos, eu dá vontade de ler o texto todo de Romanos, porque ele é muito explicativo. A gente olha só para uma parte, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, você fala muito sobre isso, mas deixa de entender que de fato ele diz assim, não deixe reinar o pecado, não deixe reinar, tudo vai depender de nós, irmãos. Você vai ver o texto lá no início que nós estamos lendo, lá de Gálatas, capítulo de número 5, versículo 1, ele diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos chamou, nos libertou, e ele diz, permanecei firmes e não submetais de novo. Nós não podemos nos submeter, nós não podemos deixar a carne dominar. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, nós precisamos estar dominando isso. Vai chegar um dia, irmãos, que nosso corpo vai ser glorificado, nós não vamos ter mais problema com isso. Amém? Mas hoje, irmãos, aproveita essa liberdade para você dizer assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, aquele que me sustenta. Aleluia! Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, eu estou em você, Pai. A minha vida está em você, nada pode me condenar. Aleluia! E você sai falando os versículos bíblicos na sua vida, que vai te impulsionando, vai falando essas verdades. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Porque você é cristão, você é livre para negar uma proposta de suborno, você é livre para negar uma proposta de adultério, de prostituição, de mentira, de roubo. Amém, irmãos? Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo de número 2. O que ele diz? O 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo já te livrou, você pode dizer assim, já me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida está em mim. Irmão, quando alguma coisa se levantar, você diz assim, a lei do Espírito de vida está em mim. A lei do Espírito de vida está em mim. A lei do Espírito de vida está em mim. E começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas, irmão. Aleluia, fortifica a tua vida espiritual. Cresça espiritualmente. Não deixe a sua carne reinar. Aleluia. Você está comigo? Aleluia. Saiba que você também pode evangelizar por meio da sua liberdade. As pessoas vendo o que você não faz. Ele tem liberdade, mas ele não faz. Todas as coisas para ele é lícita, mas isso ele não faz. Que coisa poderosa, eu quero ser assim.
Eu quero ser assim. Irmão, às vezes a tua atitude em liberdade cristã, não em libertinagem, vai evangelizar para o outro. Você, a Bíblia diz, Paulo diz que nós somos cartas vivas. Aleluia. Às vezes, irmãos, nos trabalhos que eu vou para algum canto que eu nunca nem fui. Eu chego lá, começo a trabalhar e tem uma peãozada falando nome feio, falando coisas terríveis, piadas imorais. E eu ali no meu trabalhinho, resolvendo minhas coisinhas, e a pessoa não me vê eu falando nome feio, não me vê com ignorância, não me vê, só vê com intuição, dizer, por que você não faz assim? Olha, você podia fazer dessa forma, e ele começa a ver algo diferente em mim. Tem alguma coisa diferente desse cara. E eu nem digo que sou crente, nem falo nada, não falo nada. Uma certa vez, um irmão chegou para mim e disse, esse Rocha é sem vergonha, ele é assim, assado na frente de todo mundo. Aí, não sabia o que era evangelho. Aí eu parei assim e disse assim, irmão, me diz uma coisa, nós estamos convivendo aqui mais de 15 dias, não estamos? Você já me viu aqui eu contando alguma piada, contando nome feio, falando nome feio, degradando qualquer pessoa aqui? Aí disse, não. Rapaz, você é diferente mesmo. Pois é, cara, então não faça isso não. Faça isso comigo não. Aí depois a pessoa descobre, não porque eu disse, descobre pelo Face, descobre não sei por onde. Ah, ele é ministra, ele é pastor, ele é alguma coisa. Sabe, irmãos, e aí a gente vai conquistando as pessoas pela forma, pelo fruto que exerce dentro de você. Então essa liberdade que temos em Cristo, no amor de Cristo, não na escravidão do pecado, da carne, voltando a fazer as coisas da carne, vai fazer o evangelismo. Mas a tua vida, a tua maneira de proceder, vai mostrar para muitos quem é Cristo. Eles vão querer esse Cristo para eles. Amém, irmãos? Porque de fato nós fomos chamados para reconciliar agora o povo. Nós somos agora um embaixador de Cristo. O embaixador é aquele que conhece as coisas da sua cidade, do seu país, e leva para o outro os costumes. Ei, nós somos espirituais, e nós precisamos trazer, irmãos, exatamente, nós somos embaixadores dessas coisas espirituais. Essas coisas espirituais precisam estar sendo, irmãos, faladas e movidas. Nós precisamos ser movidos por essas atitudes espirituais. Você está comigo? Aleluia. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer umas palavras e eu vou dizer por que, você vai dizer, porque sou livre. Tá bom? Eu posso ouvir isso? Aleluia. Eu não minto mais. Eu não suborno mais. Eu não adultero mais. Eu não conto piadas imorais. Aleluia. A minha vida é digna no Senhor. Aleluia. Irmãos, vamos dizer que você não é livre. Vamos dizer que você devia ser libertino, mas você vai dizer, poxa, a minha vida agora é uma vida diferenciada em Cristo Jesus. Aí você volta lá para o versículo de Gálatas, capítulo de número 1, e vai dizer para você mesmo, para a liberdade foi que Cristo me libertou. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Você pode ficar de pé? Vamos dar um grito de brado agora em nome de Jesus. Você vai dizer assim, ó. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. 1, 2, 3. Mais forte. Para quebrar algumas coisas que você ainda precisa mudar. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Diga comigo, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Livre da condenação, livre do pecado, livre, irmão, da miséria, irmãos, é uma riqueza poderosa em Cristo Jesus. Há o poder do Espírito Santo dentro de nossas vidas, há uma riqueza, irmãos, é uma riqueza que a gente não pode nem mensurar dentro de nós. O poder que nos envolve, que nos levanta, a unção que nos levanta, a unção que nos dá uma graça poderosa, nos ensina todas as coisas. Aleluia, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Quando for amanhã, irmão, alguma coisa se levantar para poder subjugar a sua vida, você diga bem forte, eu sou livre, eu sou livre. Aleluia.
Pode querer até te aprisionar por algumas coisas. Eu sou livre. Eu não vou participar disso não, eu sou livre. Aleluia. Uma confusão, não vou entrar não, eu sou livre. Aleluia. Irmão, os dois só brigam quando os dois querem. Quando um não quer, não dá certo não. Eu sou livre, ei, sai fora. Amém, irmãos? Vocês foram edificados? Aleluia. Fiquem na prática dessa palavra em nome de Jesus.